Então vamos lá, vamos fazer aqui uma atividade em regime transiente, tá bom? Então vou começar aqui. Então o que é que acontece, né? Quase tudo que a gente tem no mundo real ele é transiente, tá? E aí o que acontece? Quando a gente diz que alguma coisa está em estado estacionário, né? Mesmo aí você diz assim, pô, mas quando eu estou trabalhando numa fábrica e tem um compressor funcionando ali 24 horas, ele não está em regime permanente, né? A gente não faz as contas termodinâmicas assim, né? Para diversos fins, né? Mas a gente sabe que na verdade tem um sistema de controle que está tendo o tempo todo que atuar, né? Então, se aquilo que a gente está chamando de regime permanente ele sai um pouco, o sistema de controle tenta puxar a máquina para o ponto, né? Para o set point, tá? Então, na verdade, tudo é dinâmico, né? As máquinas são dinâmicas no geral. E aí, no mundo real, tudo se torna transiente. Só que aí o que acontece, né? Você não vai simular uma condição de uma máquina que a gente já considera como regime permanente, mesmo sabendo que aquilo tem pequenas, né, flutuações, enfim. Tá? E aí o que acontece, né? Quando é que é possível, né? Quando você consegue ignorar flutuações instáveis, né? Então, por exemplo, né, como eu estava falando aqui, você tem um, você tem aqui um gráfico, né? Então eu tenho, por exemplo, uma medição de temperatura de uma máquina. Então, obviamente, ela está em regime permanente, mas eu sei que existe essa variabilidade do sinal, né? Então, ela está ali registrando, né? Essa coordenada aqui é o tempo e aqui é a temperatura, tá? Claro, quando você passa uma régua aqui, né? Você tem uma média aqui, né? Então você considera que você está operando em regime, né? Então está tudo estável ali. Obviamente chega um ponto que dá uma alterada, né? Então o sistema de controle tenta alterar a máquina para que ela volte, né, para por exemplo, o set point, tá? Então, se você tiver pequenas flutuações, agora o que não dá é a seguinte situação: você vai ligar aqui uma máquina, né, e logo quando você liga a máquina, ela vai ter um comportamento, né? Imagina que isso aqui é a temperatura e aqui é o tempo. Então, logo nos instantes iniciais, você vai ter essa variação aqui, né? Então, vai ter uma parte aqui, né, que você sabe que ela vai estar no regime transiente. Passado, né, um determinado tempo, você vai ter o regime permanente indefinidamente. Apesar de que esse cara aqui, ele tem, né, olhando aqui numa lupa, né, você vai ver esse tipo de flutuação. Tá? Quem pagou a cadeira de dinâmica lá comigo sabe que a gente, para atingir isso aqui, né, no sistema dinâmico, você tem que ter aí no mínimo 4 a 5 constantes de tempo. Né? Então, esse valor aqui, ele, depois de um determinado tempo, depende do tamanho do sistema, né? Então, você vai levar um certo tempo para estabilizar ou ficar em regime estacionário. Tá? Então, nessas situações aqui, né, obviamente, você pode criar essa simplificação, né, ou uma suposição, né, de que eu estou em regime permanente ou estado estacionário. Tá? Mas, na verdade, isso aqui é uma coisas da engenharia que a gente inventa para poder resolver os problemas. Por quê? Porque a análise transiente ela é pesada computacionalmente, tá? E aí o que acontece, né? Aqui ele fala sobre os modelos de turbulência RAM, tá? Por quê? Porque quando eu estou ali com a minha variável, ela está sempre oscilando, mas ela tem um valor médio, tá? Então, os modelos de turbulência, porque a turbulência ela é tridimensional, ela é inerentemente transiente, tá? E aí os modelos RANs eles fazem uma simplificação para que aquilo que é caótico, tridimensional, transiente possa ser resolvido, tá? Para problemas em regime permanente. Porque você pode pensar assim, cara, tem uma incoerência nisso, né? Porque se eu sei que a turbulência ela é tridimensional, ela é transiente, né? Ela é caótica. Aí como é que o cara vai lá simula, por exemplo, um escoamento 2D com o modelo kappa epsilon, né? Mas na verdade por conta disso, né? Que dá para fazer isso por conta desses modelos que eles pegam as equações de Reynolds nos valores médios, né? Então ele não está pegando
ponto a ponto. Ele está pegando o valor médio e aí consegue dar essa tratativa aqui e poder resolver o problema, tá? Então sempre opte, né, por simulações em regime permanente, tá? Porque é mais simples de você analisar, você entender o que está acontecendo, tá? E também porque tem um custo computacional menor. Né? Você diz, mas por quê? Né? Porque você, a variável, né, a dimensão tempo, né, ela vai ser mais, a variável tem mais uma dimensão. Então você tem um problema tridimensional x, y, z, né, então a variável tempo entra como uma quarta dimensão e que você vai ter que resolver e machar a solução, tá? E aí o que acontece, né? Em que situações, né, você vai inevitavelmente requerer uma simulação transiente, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Aerodinâmica de imóveis, veículos, aeronaves, veículos terrestres, né? Então você tem a necessidade, né, de fazer essa simulação transiente, tá? Máquinas rotativas, né? Então você quer saber a interação do rotor, estator, o stall, o surge, né, do equipamento, né? Então você precisa fazer análise transiente, tá? Fluxo multifásico, tá? Então saber dinâmica de bolhas, ou você ter, por exemplo, equipamentos que fazem separação, né? Então você tem uma entrada aqui, por exemplo, né? E esse fluido ele tem partículas metálicas, partículas de areia, qualquer tipo de partícula sólida, e ele está dentro, né, de um fluido, né, água, por exemplo. Então você pode ter um escoamento aqui, petróleo com bolhas de ar, petróleo com algum material sólido, né? E aí você quer que esse fluido, né, quando ele chega aqui nesse separador, as partículas mais pesadas elas se depositem aqui, né? E obviamente o fluido passa aqui mais limpo, né? Então esse tipo de simulação é inerentemente transiente, né? Porque eu preciso ver no tempo isso aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho aqui, tá?